E aí, povo, vamos hoje fazer as primeiras impressões de Kusuria no Hitorigoto, ou Apothecary's Diary, ou traduzindo para o português, né, o Diário da Apotecária. E para começar, antes de tudo, um leve comentário. O que é uma apotecária? Apotecária é tipo uma farmacêutica, tá? Eu fui pesquisar no Google, não se preocupe. Aí falou que apotecária é o feminino de apotecário, mas tudo bem. Então vamos lá, né, povo? Basicamente, Kusuria no Hitorigoto era um dos animes que ia lançar, né, nessa temporada agora. E finalmente, né, sim, temos o anime sendo lançado e ó que legal, né? Basicamente lançaram 3 episódios numa tacada só, né? Ele não lançou junto com outros animes, mas quando chegou aqui, 3 episódios numa tacada só. E basicamente qual que é a ideia da coisa sobre o Kusuria no Hitorigoto? Ele já era um mangá antes, mas ele também, antes disso, ele foi até mesmo uma light novel. E é uma. Ele até ganhou um prêmio, né? Do que as pessoas mais queriam ver animado. Então, na prática, era uma obra de algum prestígio, né? E aí, no caso, o diretor Norihiro Naganuma, né? Junto com o estúdio LM e o Toho Animation, decidiram, né, fazer essa parada dar certo. E basicamente, só para dar uma comentada por cima, né, também dessas partes que estão participando da produção do anime, que são importantes, obviamente. O diretor, no caso, já dirigiu Mahou Tsukai no Yomi, que é um anime bem avaliado, tudo mais de boa, então quem... E até alguns outros animes. Ele tem participação em vários animes, mas dirigir mesmo são poucos. Mas a maioria deles tem notas interessantes, então, né, é um ponto relativamente positivo para nosso querido Norihiro Naganuma. E com relação ao estúdio, né, o OLM, pelo menos, ele tem alguns animes que são bem avaliados pelo público, como Sun Can't Communicate, Odd Taxi e Jiraiya Nagatoro-san segunda temporada. Então você tem aí uns animes que são mais populares e que também deram certo. Tem alguns animes que não tem uma nota tão boa assim, mas que eu também gosto, então acho legal comentar, né? No caso tem o Beyblade Burst, Beyblade Burst God, e também tem o 12 Sai, Shishana, Muni no Tokimeki. Então o OLM já tem o meu carinho, né? E Odd Taxi eu também já assisti e eu achei fantástico, né? E já que eu imagino que Kusuria no Hitorigoto vai ser um anime bem mais parado, no sentido que não vai ter muita ação, então eu imagino, né, que também você não precisa, tipo, não vai exigir muito, né, de estúdio, imagino eu. Mas então vamos lá, né? Como que foi esses 6 primeiros episódios? Foi fiel ao mangá? Não foi fiel ao mangá? Tá legal? Não tá legal? Eu, no caso, li o mangá antes, então dá pra fazer um pouco dessa comparação. E primeiramente mudar um pouquinho do mangá, mas francamente são detalhes pequenos, essencialmente a estrutura e a história é basicamente a mesma, tanto que obviamente eu tinha, por assim dizer, spoilers do que estava acontecendo. Mas assim, francamente, o anime por mim tá legal, tá? Eu não sou uma das pessoas mais exigentes no que se diz respeito a traço e até mesmo a animação, mas eu gostei bastante do traço, até mesmo porque por mim ele é muito parecido com o traço do mangá, e para mim isso é um ponto muito legal. Eu gosto dessa meu Deus. Eu gosto dessa conexão entre eles, até porque eu gosto bastante do traço do mangá, então pra mim é legal ver praticamente a mesma coisa aqui. Outra coisa que eu acho muito interessante é que por mim eu tô gostando bastante que um pouco que a comédia que o mangá tem, né? O anime é de drama e mistério, mas você tem, né, também vários momentos engraçadinhos. E eu gosto que eles também vieram para o anime, né? Principalmente as caras e bocas que a Mao, que é a protagonista, acaba fazendo de vez em quando, você acaba vendo elas também no anime. Até acho que no anime, na verdade, você tem tipo, é um pouco mais exagerado, mas por mim não faz mal, mas o ponto é que, tipo, você tem nessas cenas acontecendo, e por mim é fantástico, é muito legalzinho ver essas coisas acontecendo. Então, basicamente, né, a comédia, que é um dos pontos que eu mais valorizo nas obras, geralmente, tá aqui, então eu estou feliz. E, basicamente, né, como que se passa a história, o que tá acontecendo mais ou menos, né, só para dar essa noção. Basicamente, a história se passa na China antiga, e vai retratar a apotecária Mao Mao. Basicamente, ela vivia, né, uma vida comum dela lá como apotecária, porém, algum dia e quando ela estava coletando ervas, sequestraram ela. E nisso que sequestraram ela, trouxeram ela para ser uma serva no harém do imperador. Harém que inclusive é um lugar muito fechado e você não consegue entrar ali, né? Tipo, homens são proibidos, basicamente. Se você é um homem e você entrou ali, ou você é parente do imperador, ou você é um eunuco. E um eunuco é um cara que foi literalmente, pelo menos nesse contexto aqui, são caras que foram literalmente castrados. Mas o ponto basicamente então, né, que você tem aí esse lugar e ela foi chamada para ser serva nesse lugar. E aí ela tá vivendo a vida dela normal de boa, ela até mesmo não quer crescer muito, né, na vida dela ali, porque se ela se destacar muito, os sequestradores dela vão ganhar até uma comissão maior graças, né, às suas contribuições. Por isso, o grande desejo dela é que, no caso, ela não ganhe, né, nada, ganhe bem pouco para que eles possam tipo, ganhar menos por em cima dela. Porque na prática eles ganham parte do salário dela, aparentemente. E vamos nessa, né? Basicamente a ideia é que, apesar de tudo, o anime ele vai começar a despontar quando a Momo não consegue e acaba sem querer se destacando, né? Porque qual que é a questão? Ela não é uma pessoa normal, ela é alguém que mostra, né, um pouco... Até a opening do anime, ela já tenta retratar um pouquinho esse lado. Porque você vê muitas flores, muitas plantas. E tudo isso é porque ela é uma pessoa que conhece muito, melhor dizendo, dessas larvas medicinais, desse tipo de coisa. Então a opening ela reenfatiza isso muito bem. E a ideia basicamente é que essa pessoa
acima das outras um pouco, né? Porque enquanto umas são servas normais e tudo mais, talvez com alguma especialidade, uma coisa ou outra, ela no caso é muito boa nessas questões, fazer remédios caseiros, saber venenos, ela tem até resistência a venenos, porque já que ela estudou muito sobre eles, né? Ela é meio que uma cientista maluca, entre aspas, porque ela literalmente se envenenou inúmeras vezes para conseguir saber como os venenos funcionam. Mostra até uma cena no anime que é engraçada, ela joga uma cobra no braço dela e a cobra, tipo, ela pega a cobra e, tipo, bate no braço dela, sabe? E finca como se fosse, sei lá, tipo, nem consigo fazer uma comparação direito. O ponto é basicamente que ela mexe muito com isso, tanto que ela hoje em dia tem até resistência a venenos, porque ela já se envolveu muito com esse tipo de coisa. E é uma coisa mais ou menos, tá, basicamente, é que ela também sabe ler, né? Ela tem alguns conhecimentos acima do que um plebeu normal, né, por assim dizer, saberia. E a ideia é que ela se destaca principalmente por causa do seguinte: estavam acontecendo muitas mortes de filhos do imperador no harém, e todo mundo vai ficando meio preocupado, e começa a ter rolar um rumor de que era uma maldição, né, e que, nossa, meu Deus do céu. Só que o que acontece é o seguinte: agora a situação ficou um pouco mais séria, porque a concubina favorita do imperador deu à luz a uma menina, e a outra concubina, que também é muito importante, deu à luz a um menino, então teoricamente o príncipe. Então era aquela coisa do tipo, meu Deus do céu, você tem o príncipe e você tem uma princesa que acabaram de nascer. E os outros estão morrendo. Só que aí eles também começaram a morrer, então fica aquela preocupação e tudo mais. A Mal Mal, por curiosidade, depois de ouvir os rumores da amiga dela, ela vai, né, se enxeretar. Ela vê, né, as duas concubinas, né, brigando entre si. E ela percebe pela cara delas e pelos sintomas que pode ser, né, uma questão da maquiagem. Porque no caso, ela já viu, né, ela vira e mexe, né, interagia lá com um bordel que ficava perto dela. E ela, no caso, viu já, né, prostitutas que morreram por causa de uma maquiagem, né, um pó. Que apesar de deixá-las mais belas, acabava sendo prejudicial para a saúde delas, elas, né, em algum ponto morriam. E ela, pelo menos, desconfiou que era isso, então ela foi, pegou uma rosa, né, uma flor, melhor dizendo, não é uma rosa, e amarrou nela, né, escrito pra parar de usar a porcaria do pó. E aí deixou na janela do quarto das duas. E aí, eu esqueci o nome da concubina, mas a concubina, que é a favorita do imperador, aceita a dica e acaba sobrevivendo e salva a sua filha, enquanto a outra, infelizmente, perde o príncipe, né? O príncipe acaba morrendo e ela fica muito debilitada, não só porque perder um filho deve ser debilitante psicologicamente, no mínimo, mas também porque ela também estava usando a porcaria do pó. Então, mais ou menos, foi aí, né, onde ela começa, as coisas dão errado. Só que, já que ela ajudou muito, ela é caçada agora pela concubina, porque ela quer a ajuda dessa menina, né, a concubina que era a mãe da princesa. Então, no caso, o eunuco, que é meio que o gestor geral dali, que é um cara tão belo que ele é até considerado, tipo, o imperador colocou ele ali, inclusive, para gerir o lugar, porque ele é praticamente um teste de fidelidade para suas concubinas. Ele vai e investiga a situação para descobrir, né, quem foi a pessoa. E ele vê que tá escrito que a menina, a Mal Mal escreveu num pedaço de tecido, que é um tecido da saia das servas. Ele vê que é da saia das servas que trabalham, tipo, ele consegue, ele vai tirando essas pistas e descobre mais ou menos que tem que ser de um tal grupo de servas. E nisso ele chama elas, e já que a pessoa que escreveu a porcaria da mensagem tinha que saber ler e escrever, ele no caso escreve uma coisa no papel, que é a de sardas fica aqui, e aí ela entra em choque, porque ela tem sardas e tudo mais, né? Aí ele nota pela surpresa dela aparentemente a questão, nenhuma das outras sabia além, todo mundo vai embora, e a Maomo só depois nota a coisa, né? Ela tá preocupada, ela não quer chamar atenção, ela tenta fugir da situação, mas ela já não conseguia mais, e ela é levada para agora servir a outra concubina, e fica mais ou menos nessa a situação aqui da história, né? Então basicamente, tipo, a história vai seguir muito essa vida da Maomo e essas questões políticas do harém e outras tretas acontecendo, um mistério ou outro aparecendo, por exemplo, no episódio 2 ou 3 vai aparecer o mistério do fantasma, né, que teoricamente tem uma concubina dançando nos muros do harém, né, durante a noite. Então você tem bastante coisa acontecendo, basicamente, né, que vai prosseguir na história no futuro. E até mesmo, né, o que eu estou bem empolgado para ver é que o episódio 4 vai aparentemente retratar, né, a outra concubina que perdeu o príncipe. E no mangá isso também acontece, eu estou empolgado para ver como eles vão adaptar isso pro anime. Mas basicamente assim, o geral da obra, né? Tá sendo um lugar, tá sendo engraçado, tá sendo por mim legal de assistir e tudo mais. Essa dinâmica da Mao Mao com esse eunuco que eu mencionei é legal também. Ele gosta, né? Tipo, ele fica surpreso de ser desprezado por ela, né? Todo mundo cai nos encantos dele, mas ela não. Então ele gosta de brincar com isso. O servo dele, né, que ajuda ele, né, o outro eunuco, ele até fala pra ela se conter um pouco nos olhares,
não deboche, mas de tipo desprezo por ele, porque ele comentou, foi muito estranho, ele chegou aqui no escritório e falou, tipo, muito feliz, sabe? Como que você olhou pra ele como se fosse uma larva venenosa. Então, tipo, é interessante essa dinâmica que os dois vão acabar tendo e as coisas nas quais eles vão acabar se metendo, né? E o anime vai focar muito nisso, imagino eu, comparado com o que eu vi no mangá, em como as coisas vão acontecendo no dia a dia do Aren, alguns probleminhas vão surgindo, e a Momo, através dos conhecimentos dela, né, sobre a medicina e outras questões, vai conseguir fazer esses contornos, né, de formas mais surpreendentes. Então, basicamente, é um anime que por mim tem potencial de ser muito legal. Eu não tenho certeza se vai acontecer algo grande nele, eu imagino que não, né, do tipo uma grande tipo arco de uma aventura, mas pelo menos essa coisa do dia a dia, essas interações e coisas interessantes, mistérios acontecendo lá e cá, acho que isso vai ser o principal foco da coisa. Eu não terminei o mangá, então quem sabe, né, às vezes a gente pode ser surpreendido. E é só os 6 primeiros episódios, tá? Vai ser um anime de 24 episódios, pode ser que a gente se surpreenda positivamente ou negativamente com o decorrer da coisa. Eu já me cansei de me decepcionar com animes que você começa muito bem, depois a coisa não anda tão bem quanto você imaginava. De toda forma, basicamente é isso, povo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Falam o que vocês acharam, né, do Kusuria no Hitorigoto. Eu, pelo menos, estou empolgado para continuar assistindo. E comenta aí com vocês o que vocês estão achando do anime. Se estão empolgados com algum outro anime da temporada, comenta aí embaixo. Não esqueça de deixar seu like caso você tenha gostado do vídeo. Se inscrever caso você queira acompanhar mais conteúdos aqui do canal, né, nos guias da temporada, ou mini guias, né, como nós chamamos. Alguns outros conteúdos de comédia. E muito obrigado por terem assistido até aqui. Até!